Graça e paz, queridos. Bom dia. Ai, está muito fraco. Graça e paz. Graça e paz. Bom dia. Agora sim, agora parece que vocês tomaram café. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer ao Ministério Artes. Vocês são uma bênção. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Aleluia. Gostaria que você já abrisse a palavra de Deus no livro de Esther, capítulo 4. Como o pastor disse, né, sobre a ministração da Gisele, eu acho que ela devia pregar em série, vocês não acham? Acho que ela devia estar pregando aqui hoje de novo. Cadê a Gisele? Aqui. Então, Gisele, receba a unção de série. Você devia estar pregando aqui hoje. Mas amém, glória a Deus, né? Não sei se essa palavra vai se tornar série. Vamos ver o que o Espírito vai nos conduzir aqui nesta manhã. Amém? Pode ser que feche hoje, pode ser que a gente estenda. Estamos na dependência do Espírito Santo. E se eu tivesse que trazer um tema mesmo, para essa palavra, que na verdade eu vou trazer um tema, eu coloquei fé e uns pontinhos aí, reticências, para dizer o que nós queremos dizer nessa manhã, o que o Espírito quer dizer para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Na verdade, eu já tinha a palavra, mas eu falei assim, não, mas vamos dar um suspense. A palavra já estava no meu coração, mas eu posso dizer fé para não se calar. Você pode repetir comigo nessa manhã? Fé para não se calar. E é desafiador. Fé para não se calar. Porque nos dias atuais que estamos vivendo, infelizmente, muitos, não digo somente para em Segé, São José dos Campos, mas nível mundial, dos 4 cantos da terra, a gente vê, infelizmente, uma posição de uma igreja que muitas vezes ela está recuando. Ela está negociando os valores. É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Não? Então, nós precisamos ter fé para não se calar. Mas necessita de fé, pastor? Sim, necessita de fé para que a gente não se cale. Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra tem que estar encarnada dentro dos nossos corações, do nosso espírito, para que a gente proclame a tempo e fora de tempo. Fé para não se calar nesse tempo. Na verdade, vou pegar só o gancho, Fé para prosseguir e prosseguir com a boca aberta. Prosseguindo com a boca aberta, prosseguindo. Porque nós somos uma igreja militante. Nunca se esqueça disso. Se você está na Insegec, você é uma igreja militante. Você é uma noiva de botas. Não sei se você gosta de botas aqui, mas eu curto bastante. Gosto de um coturno. Infelizmente eu não consegui vestir um na vida, Literalmente, Deus não permitiu. Mas nós somos uma noiva de botas. Não somos uma noiva de salto, não. Não somos noiva de sapatilha. Nós somos uma noiva de botas. Isso quem nos ensina é a nossa própria líder, a apóstola Valnice, a apóstola Raquel, sempre nos ensinando. Nós somos uma igreja militante. E uma igreja militante, ela não se intimida. Ela não pode se intimidar com as situações da vida. Ela não pode se intimidar com o que está acontecendo no mundo. Porque tudo que está acontecendo no mundo, como João estava dizendo agora há pouco, é tudo sinais. Se você quer que Jesus venha, se você quer que os céus dessa terra, que a nova Jerusalém venha, tudo isso tem que acontecer. E Jesus já nos alertou. Quem lê a Bíblia sabe. Está por dentro já dos fatos. Já sabe, não é nada novo, não é nada diferente.
Então, tudo isso tem que acontecer, infelizmente, vamos dizer assim, entre aspas, mas vamos dizer felizmente, para que o reino de Deus venha, felizmente precisa acontecer tudo isso. Porque são os sinais dos finais do tempo. A pandemia que aconteceu são sinais que antecedem a vinda de Cristo. Agora, nós como noivas não podemos nos calar. Somos uma igreja militante, não se esqueça disso nunca. Somos uma igreja que marchamos, uma igreja que vamos avançar dentro das promessas da palavra de Deus. Não podemos recuar. E muitas vezes nós estamos vendo uma igreja que quer recuar. Ela quer se esconder nos padrões de uma sociedade. E não podemos negociar. Nós temos uma bandeira e devemos levantar ela e não podemos abaixá-la. Amém? Então quero levar vocês essa manhã sobre o livro de Esther. Nós vamos ler o capítulo todo, mas eu quero me deter somente no versículo, mas nós vamos ler o capítulo todo. Então vamos lá. O pedido de Mardoqueu a Esther. Eu vou ler na versão NVI. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Versículo 4. Quando as criadas Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ela estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Versículo 7. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou ao relatório a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu e dissesse o seguinte a Mardoqueu, versículo 11: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus. Para você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para esse momento, como este, que você chegou à posição de rainha? Versículo 15. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Pai, essa tua palavra bendita é a palavra que enche o nosso coração de fé, de esperança. Essa palavra, Senhor, nos anima. Essa palavra, Senhor, desperta os nossos corações a continuar a prosseguir. Ó Deus, diante dessa palavra que lemos, ó Pai, somos esta igreja. Esther representa a igreja. E nós somos essa igreja, Pai, que não podemos nos calar.
Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ministra nossos corações profundamente nesta manhã. Em nome de Jesus, eu quero declarar que nossos corações são terra boa, fértil, produtiva, que aonde a semente da Tua palavra vem, e ela encontra espaço para germinar, para florescer, para frutificar, Senhor, e dar muitos frutos para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, declaro os céus abertos sobre este lugar. Eu declaro, Senhor, ó Deus, a Tua glória presente aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade para agir como Tu queres, da maneira que Tu queres neste lugar. Espírito Santo, se mova com total liberdade em minha vida, na vida de cada um que está aqui, dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo, Senhor, em suas casas nesse momento, aqueles que ainda vão assistir. Pai, que essa palavra venha, Senhor, de encontro aos nossos corações e traga, Senhor, transformação naquilo que precisamos, restauração naquilo que precisamos, libertação naquilo que precisamos, Pai. Cura o que for preciso. Ó Deus, venha, o poder da Tua palavra, venha, ó Deus, e opere em nossas vidas. Em nome de Jesus, assim te pedimos e assim te agradecemos. Amém, amém e amém. Como eu disse, eu quero me deter somente no versículo. Nós lemos tudo para ter uma compreensão maior da história. Mas o versículo 14 nos ensina o seguinte, nos fala, nos relata, através de Mardoqueu: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Fé para não se calar, querido. Vivamos em tempos difíceis, desafiadores, e precisamos ter essa unção. Como é bom ter um Mardoqueu na vida. Como é bom ter um Mardoqueu na vida. Porque esse Mardoqueu desperta dentro de Esther aquilo que ela precisa fazer em determinado momento X da história. Como muitos aqui já conhecem a Bíblia, já leram o livro de Esther, que é um livro maravilhoso, que nos ensina muito. Mas tem muitos aqui que são novos da fé, talvez não conheçam a vida de Esther, o livro de Esther. Quero resumir de uma forma muito breve aqui. Esther, na verdade, ela é uma órfã. Ela foi criada por Mardoqueu, que é o seu primo. Mas Mardoqueu, ou Mordecai, como você preferir, mas eu prefiro chamar Mardoqueu, ele cria ela como uma filha. É uma filha para Mardoqueu, Esther. Esther é uma menina órfã, sem pais. Em determinado momento do reinado do rei Xerxes, a rainha Vasti se rebela contra o rei, e ela é retirada do seu trono, é retirada da sua posição, por um mau exemplo que Vasti traz. Então, diante de todo um conselho do reino, os príncipes determinaram que Vasti tinha que ser retirada, porque o exemplo que ela praticou, a atitude que ela praticou, não era aceitável. Vasti é arrancado do trono, e em determinado momento, o rei Xerxes sente falta da sua rainha, e precisamos buscar uma nova rainha para esse rei. E vocês sabem da história, né, que se faz, né, um concurso de Miss, e várias mulheres de Suzã são convocadas. Eu acredito que todas, né, foram para ser selecionadas, e as melhores passaram por um tempo, um ano, sendo preparada para esse rei. Então Esther e outras mulheres foram por um ano preparadas para esse rei. A gente sabe literalmente que o livro de Esther é um livro profético também. É um livro que fala da igreja. Nós estamos sendo preparados para Cristo. O que você está fazendo aqui nesta manhã? Você está aqui se perfumando, sabia? Posso ouvir um amém? Amém? Você está se perfumando.
Você está passando um óleo na sua pele, óleo da unção. O Espírito Santo que move na tua vida, o Espírito Santo que se move neste lugar, ele está aqui te ungindo. Assim como Esther foi ungida por 1 ano e foi perfumada por 1 ano para se apresentar diante do rei, assim somos nós, a igreja de Cristo. Nós estamos aqui sendo adornadas, nós estamos aqui sendo preparados, nós não estamos aqui para passar tempo, nós não estamos aqui porque nós não temos nada que fazer na nossa casa. Não, nós estamos aqui porque estamos preparando as nossas vidas para o encontro do rei. E nós precisamos ter essa consciência quando saímos da nossa casa e quando nós estamos a caminho deste lugar. Eu sei que o Senhor não se move somente aqui. O Senhor se move também na sua casa. O Senhor se move também no seu trabalho. Aonde quer que você esteja, Deus está movendo a sua vida. Mas aqui é um lugar especial. Aqui é um spa especial de Deus. É um spa especial de Deus. A gente muitas vezes gosta de ir para um spa. E aqui também é um spa. Mas aqui é um spa espiritual. É um spa onde o Senhor realmente está nos perfumando, está realmente tratando com nossas vidas, no espírito, na alma e no corpo. Então o livro de Esther é um livro profético, é um livro que realmente relata a igreja de Cristo. Esther literalmente ela é a igreja de Cristo. Mardoqueu literalmente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dando uma cutucão nas nossas vidas para a gente se posicionar onde a gente tem que se posicionar. E como é bom ter um Mardoqueu. Como é bom ter um Mardoqueu. Então, nesse 1 ano, essas mulheres foram preparadas. E chegou um determinado dia, um determinado momento, que Esther foi escolhida. Foi escolhida pelo rei Xerxes. Acredito eu, na versão Priscila, corrigida, atualizada, que Esther não era a mais bela de todas. Eu acredito que existia até mulheres mais belas que Esther. Mas, diga comigo, mas, existe uma graça sobre a vida de Esther, que é a mesma graça que está sobre as nossas vidas, amém? A mesma graça está sobre a tua vida. Essa graça nos faz ser diferente. Essa graça nos destaca. E essa graça que estava sobre a vida de Esther, a destacou. A destacou no meio de todas aquelas mulheres. Uma mais linda que a outra. Porque não dá uma raiva quando você vê um concurso de Miss. Uma mulher mais bonita que a outra. Meu Deus do céu, uma mulher faz tempo que eu não assisto. Mas tudo bem. Uma mulher mais bonita que a outra, gente. Depende do padrão de beleza que a gente, né? Mas não é uma mulher mais bonita que a outra. Uma ruiva, outra loira, outra oriental. Meu Deus do céu, quanta mulher bonita. Aí você fala, quem eu vou escolher? Você nem sabe qual escolher. É verdade, não é? É assim, os concursos, pelo menos de beleza, são assim. A gente nem sabe qual é a mulher mais bonita que você vai escolher. Ainda quando ela começa a colocar aquelas roupas, meu Deus, você fica mais confuso ainda. E assim também eu acredito que foi também no concurso lá, né, do rei Xerxes. Era uma mulher mais bonita que a outra. Mas existia uma graça na vida de Esther. Gente, essa graça tem que estar sobre a nossa vida. Porque quando essa graça está sobre as nossas vidas, querido, não tem porta que se feche para a tua vida. Quando existe essa graça especial sobre você, não tem porta que está fechada que ela não vai se abrir. Amém? Amém? Essa graça que se move sobre a nossa vida, querido. E essa graça se move por quê? Através de Jesus Cristo. Porque pela graça somos salvos. Amém? Nós somos salvos. Essa graça já está sobre nós, já se move sobre nós. Nós só precisamos crer. Fé. Fé para se mover. Fé para crer. Para crer o quê? Nas promessas de Deus. Ok, fiz um breve resumo aqui dessa história de Esther, como ela foi parar no palácio. Talvez, né, muitos estão ouvindo pela internet, né, são novos na fé, mas eu desafio aqueles que são novos na fé a ler o livro de Esther. É um livro muito apaixonante. É um romance da Bíblia. Se a Bíblia tem um romance, não é só Cantares, não. Esther é um livro de romance. E é tão interessante que você não vê em nenhum momento no livro de Esther a palavra Deus, mas você vê
a soberania de Deus, do primeiro capítulo ao final, a soberania, como Deus, Ele escreve essa história. E Deus está lá, movendo tudo. Queridos, e um dos pontos que me chama muito a atenção, nessa história de Esther, é aquilo que eu comecei aqui hoje. Gostaria que até colocasse Romanos capítulo 10, versículo 17. Que diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir e ouvir a mensagem. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. E é interessante que em Tiago, capítulo 2, versículo 26, nos diz o seguinte: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que a história de Esther, com tudo isso, nos ensina? Está dizendo o seguinte, que a fé vem pelo ouvir a palavra, amém? Mas não é somente você ouvir a palavra, nós precisamos praticar a palavra. Nós precisamos colocar a palavra em ação em nossa vida. Não adianta somente sermos ouvintes e não praticar a palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Mas diz também que a fé sem obras, ela é morta. Então a nossa fé, ela precisa se mover em atitude. E uma das coisas que nós conseguimos visualizar, perceber, hoje, diante da igreja, muitas vezes, essa fé morta, essa fé sem atitude, essa fé sem ação, essa fé que só diz assim: eu creio, eu acredito, Deus vai fazer. Virou um jargão na nossa boca. Nós temos muitas vezes uma linguagem crentez muito bonita, temos uma linguagem gospel muito bonita, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora de colocar a mão no arado mesmo, como que a nossa atitude, será realmente que nós vamos manifestar a fé através das nossas atitudes? Ou só estamos com as frases de impacto? Vivemos hoje uma geração que me irrita muito, principalmente alguns pregadores, com frases de impacto. Lança as frases de impacto, pá, pá, e o povo vibra, e o povo aplaude, o povo... Tá, e aí no dia a dia, como é essa frase de impacto? O que essas frases de impacto estão fazendo em nossas vidas no dia a dia? A fé sem obras, ela é morta. Com certeza Esther tinha muitos relatos de histórias que Mardoqueu deve ter contado para ela, desde a sua infância. Mardoqueu com certeza ensinou muito para ela dentro dos princípios do reino de Deus. Explicou toda a história. Com certeza Esther, o coração de Esther era um coração cheio de palavra, de promessas. Mas chegou um determinado momento na vida de Esther que ela teve que colocar em prática isso. Assim somos nós. Nós estamos aqui nesta manhã, como outros domingos, e você muitas vezes está na sua célula, e enfim, os jovens aqui no sábado, e muitas outras ministrações que você recebe. Quantas coisas nós estamos se enchendo de promessa? Nosso coração está enchendo. A gente só enche, mas precisamos dar, precisamos esvaziar. Quanto mais você se esvazia, mais você enche, mais você recebe. Então nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Nossa fé precisa ter obras, precisa se mover, precisa se movimentar. Essa é uma igreja militante. E um dos primeiros pontos que eu vejo na vida de Esther, que ela precisou, para que isso acontecesse na vida dela, e nós precisamos como igreja neste lugar. Primeiro, discipulado. Repita comigo, discipulado. Novamente, discipulado.
Eu não sei como está a sua vida de discipulado. Não sei se todos aqui têm um discipulador. Mas se você não tem, você precisa ter. E se você que está me assistindo agora não tem, você precisa ter um discipulador. Esther só se moveu em fé porque ela tinha um discipulador. E esse discipulador chamava Mardoqueu. Quem é o seu discipulador? Quem está te discipulando hoje? Esse discipulador é uma pessoa que te inspira? É uma pessoa que você olha para ele ou para ela e você consegue se inspirar em fé? Precisamos de um discipulador. Se você quer crescer no reino de Deus, crescer sozinho não vai prestar. Você precisa ser discipulado. E o que a gente tem, o que a gente está presenciando nessa geração hoje? Essa correria, essa agitação, essa falta de tempo. E a gente não tem espaço para abrir para o nosso discipulador. E a gente vê aqui o peso que Mardoqueu tem na vida de Esther. Tem um peso muito grande. Por quê? Porque ele verdadeiramente era uma inspiração na vida dessa mulher. Era muito mais que um pai adotivo. Era muito mais. Era pai, era primo, era um discipulador, era uma inspiração para essa mulher. E nós precisamos de um discipulado em nossa vida, e muitas vezes nós estamos correndo do discipulado. E nós estamos passando perrengue na nossa vida, e problemas em nossa vida, porque está faltando o discipulado. Mas lembrando, esse discipulador é para nos inspirar, não é para a gente aspirar ele. Vocês entenderam? Porque infelizmente também existe o contexto que as pessoas querem aspirar, quer sugar, não quer fazer a parte dela. Imagina se Esther não fizesse a parte dela, porque existia uma parte na vida de Esther que só ela poderia fazer, Mardoqueu não ia fazer, porque na história Deus usa duas pessoas chaves para que os judeus não fossem aniquilados. Deus usou Mardoqueu e Deus usou Esther. São dois personagens principais da história. Mas todos os judeus oraram, prantearam, choraram, jejuaram, para que eles não fossem exterminados. Por que o inimigo quer o extermínio do povo? Porque sabia da promessa que viria o Salvador. Você vê toda a perseguição que o inimigo tem contra os judeus, por causa de uma promessa. O inimigo não queria que essa promessa acontecesse. Então usa Amã para se levantar contra o povo judeu. E nós não estamos livres desse espírito de Amã. Vocês sabiam? O espírito de Amã ainda governa. O espírito de Amã ainda quer destruir o povo de Deus. E como que ele quer destruir? Quer nos calar, quer nos intimidar. E o que nós, igreja, estamos fazendo em nossos dias? Estamos permitindo? Se você hoje está em falta com um discipulado, se você hoje não tem um discipulador, você está abrindo portas para um espírito de Amã vir sobre a tua vida, governar a sua vida, te enganar, te calar. Mas nós precisamos desse discipulado. Jesus deixa uma ordem bem explícita para nós, vocês sabem muito bem ela. Umas últimas palavras de Jesus, qual foi? Ide, vamos igreja, ide. Vocês sabem, não sabem? Cada uma versão aqui, mas sabe, não sabe? Nós temos que fazer o quê? Ele só deu uma ordem. Discípulo. Fazei discípulo. Discipulado para discipular. Quando o Senhor colocou o tema no meu coração, falou assim, sobre o tema de Esther, eu nem imaginava que o Espírito Santo o que ia trazer. E começou a trazer.
E o Espírito Santo, ele traz aquilo da real necessidade da nossa igreja, do nosso povo. Então, queridos, se você quer viver algo novo para 2022, permita ser discipulado. E cobre o seu discipulador. Cobre tempo com ele. Permita ser discipulado. Porque no momento X da sua vida, esse discipulador, ele vai ser aquela pessoa que vai te lançar. Ele vai ser o arco na mão de Deus, que vai te lançar para a promessa que Deus tem sobre a tua vida. Porque todos nós aqui neste lugar temos promessas. Temos um propósito. Não nascemos em vão, não estamos aqui na terra em vão. Temos um propósito e precisamos viver esse propósito divino. Mardoqueu, Esther, viveram no seu tempo o propósito divino. A pergunta é: nós estamos vivendo esse propósito divino na nossa vida? Não importa a idade que você tem aqui. Porque para Deus, a restituição, ela é inevitável. Você pode ter 60 anos, você pode ter 50 anos. Deus, ele vai restituir. O que não aconteceu em 10 anos, acontecerá em um ano. O que não aconteceu em um ano, acontecerá em um mês. E o que não aconteceu em um mês, acontecerá em um dia. Você tem fé para crer nisso? Amém? Precisamos ter fé para crer nisso. Porque muitas vezes nós olhamos a nossa idade e falamos assim: meu Deus, eu tenho 70 anos, como é que eu vou ver isso? Quantos anos será que eu tenho? Mas você tem que crer. É fé. Fé. E se move em fé. Se move nas promessas que Deus vai fazer em tua vida. Então, queridos, precisamos desse discipulador. Precisamos de um discipulado. Não despreze o discipulado em tua vida. E não corra do discipulado. Porque eu sei que tem muita ovelhinha aqui que corre do discipulado. Igual o rato corre do gato. Corre um discipulado. Não quer abrir a sua vida. Não tem tempo. Não abre espaço. Não quer abrir aquele quartinho escuro. Aquele quartinho da bagunça. Mas é necessário abrir o quartinho da bagunça. Porque só quando abre o quartinho da bagunça que as coisas são limpas. E nós somos de ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos limpar o quartinho sozinhos. E muitas vezes nós queremos limpar o quartinho sozinhos. Ah, não sei se acontece isso com as mulheres, isso acontece comigo, tá? Eu sou sincera, eu não gosto muito, sabe? Mas Deus tem tratado muito comigo. Eu, quando quero fazer a faxina, eu quero fazer sozinho, não quero ninguém perto de mim. Mas tem momentos que Deus quer tratar com a gente. E assim na nossa vida espiritual. Tem áreas na sua vida que você está suja lá e você não quer que ninguém abra aquela portinha ali e vai limpar. Ah, não, mas fulano vai saber o que aconteceu na minha vida, vai saber aquilo ou outro. Imagina, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Do quê? Do quê? Tem que vir um batismo de humildade sobre nós. Precisa arrancar esse orgulho em nome de Jesus no nosso meio. Esse orgulho que está encarnado dentro de nós. Que vem dessas raízes adâmicas. Oh, coisa, que trem ruim é esse que é o orgulho? Eu sei muito bem que eu lido com ele. Mas Deus quer trabalhar conosco. E a humildade, ela é o caminho para a transformação em nossas vidas. Enquanto você ficar com aquele negocinho, ai, eu não quero, ai, não pode saber, ai, que não sei o quê. E você fica colocando, sabe, empecilhos, e você fica segurando o negócio. Meu querido, as coisas não vão romper. Precisamos ser abertos. Precisamos ser transparentes. É claro que esse discipulador, eu entendo, na minha concepção, que ele é uma pessoa de confiança sua. Toda igreja não precisa saber do seu problema. Mas o seu discipulador, que é uma pessoa de confiança, tem que saber. Tem que saber tudo. Tudo. E essa pessoa tem que te ajudar. Porque esse discipulador, ele vai te lançar. Porque esse discipulador, ele tem que ser uma inspiração na sua vida. Se você não tem hoje, se você não está agarrado no calcanhar de alguém
que você saia aqui deste lugar nesta manhã, determinado a agarrar um calcanhar de alguém. E se você está só assim, sabe aquele negócio meia boca? Ah, eu tenho um discipulador, mãe, sabe? Não, meu filho, você tem que ter um discipulador e agarrar no calcanhar dele. Pegue pelo calcanhar dele, segure pelo gogó dele. Exija um discipulado. Muitas vezes, nós como discipuladores, às vezes ficamos até constrangidos. Ai, meu Deus, como é, né? A pessoa não quer abrir. A gente fica até meio assim, meu Deus, se eu apertar muito, sabe que vai sair da igreja? Estou sendo transparente, tá? Sabe que se eu apertar muito, vai sair da igreja? Sabe que se eu apertar muito, ele vai se afastar de mim? Queridos, precisamos ser curados, precisamos ser tratados. Você quer vitória na tua vida? Tenha um discipulado. Viva o discipulado que Jesus falou. Ide fazer discípulo. E quando você se torna um discípulo, você vai querer fazer discípulos. Aquilo que Paulo fala, sejam imitadores de mim, como eu sou, de Cristo. Nós precisamos de pessoas para nos inspirar, precisamos de pessoas para imitar. Precisamos, essa é uma marca muito forte na vida de Esther. E a gente vê isso muito bem claro, que quando Mardoqueu chega para ela e diz assim, minha lindinha, fofa do meu coração, belezura minha, não adianta você ficar escondido no palácio. Estou dizendo a minha frase, tá? Porque se eu fosse Mardoqueu, acho que eu falaria assim, ô minha belezura, minha linda, minha fofa, não adianta você ficar escondido no palácio não, porque o negócio vai entortar também aí. Melhor tu se posicionar como rainha e fazer o que você tem que fazer, porque se você calar, minha filha, tu vai morrer como todo mundo vai morrer. Mas tenha certeza, o povo não, judeu não vai morrer. Deus ressuscita das cinzas. Literalmente isso que ele está dizendo para ela. Mas pode tu morrer aqui. Nós pode ser tudo aniquilado, mas Deus vai trazer livramento de algum lugar. Então, minha filha, a sua belezura é para quê só? Só para, né? Para deixar todo mundo, né? Admirado? Não, minha filha, se posiciona na sua belezura. Mas ela toma aquela palavra, claro, né? Que você sabe que não é assim. Mas ela toma aquela palavra que é direcionamento de Mardoqueu e se posiciona. Se posiciona por quê? Porque o discipulado fez a diferença na vida dela. Ela acredita em Mardoqueu. Ela acredita na palavra daquele homem. É um homem de Deus. É um homem sério. É um homem que os princípios do reino de Deus eram muito fortes dentro dele. Inegociáveis. Inegociáveis. E vivemos hoje uma geração que estamos negociando tudo. Está errado. Se o teu pescoço quiser ir para prêmio, vai para prêmio, meu filho, mas não negocie. Estava falando hoje cedo com uma pessoa aqui do ministério sobre isso. Não negocie valores. Se o teu pescoço estiver aí a prêmio, vá a prêmio, mas não negocie os valores. Segundo ponto. Já consigo chegar no segundo ponto? Nem sei que horas são. Ah, dá para chegar no segundo ponto ainda. O que eu vejo na vida de Esther? O que eu vejo com todo esse ensinamento? Cuidado com as distrações. Pode repetir isso comigo? Cuidado com as distrações. Em Mateus capítulo 6, versículo 30, foi até declarado hoje aqui nessa manhã, que diz o seguinte: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Em Hebreus 11, 6 nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A gente vê um posicionamento aqui da palavra de Deus que não devemos preocupar com as coisas dessa vida. Deus está deixando bem claro: se eu cuido da erva do campo, que entre aspas é tão insignificante,
dizendo, né, aos nossos olhos, para Deus tudo é importante. Mas claro que o homem, ele é a coroa da criação de Deus. Amém? O homem é a coroa da criação de Deus. Tudo que Deus fez foi perfeito. Mas Deus quer dizer o seguinte: se eu cuido dessa erva que vai morrer tão rápido, quanto mais vocês? Quanto mais vocês? Por que vocês duvidam? Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos confiar nele. É ele que vai fazer. E a gente vê, no momento da história aqui em Esther, que ela estava naquela agitação do palácio, na agitação da vida, na agitação de vida de rainha, que eu imagino eu que não deve ser nada fácil, né? Todo dia se ficar preocupada em se embelezar, em se arrumar, né? Fazer sala, né, para os convidados, aquela vida, né? Mas era uma vida cheia, uma vida de rainha. E ela estava lá toda envolvida com aquela rotina de vida. E nem sabendo o que estava acontecendo aos redores né, da cidade. Do decreto de morte que ela estava também incluída. Nem ela sabia. E assim somos nós muitas vezes. Nós estamos muitas vezes perdidos na nossa rotina. Perdidos na nossa rotina de vida, rotina do trabalho, rotina da nossa casa, rotina com nossos filhos, rotina. Pensa na rotina que você quer. Você sabe qual é a rotina que você está preso. Eu sei qual é a rotina que eu estou presa. E nós estamos presos a essas rotinas. E essa rotina, ela vai nos engolindo. E essa rotina, ela não deixa a gente ver o que está acontecendo. Acima de tudo, o mundo espiritual. Porque o reino de Deus nunca para, está sempre em movimento. Diga comigo, o reino de Deus sempre está em movimento. Gente, sempre está em movimento, nunca para. E o reino das trevas também sempre está em movimento. Nós podemos dormir as nossas 6, 8 horas, enfim, ter o nosso soninho de descanso, mas o reino de Deus e o reino das trevas não para. Sempre estão trabalhando. Glória a Deus, que a palavra de Deus nos ensina que os anjos do Senhor estão lá, né? Nos guardando, mesmo quando dormimos. Você precisa ter fé para acreditar nisso. Fé para acreditar que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Acho que as mães aqui sempre citam para os filhos, né? Pelo menos a Gabi, a gente sempre citava essa palavra para ela antes de dormir. Então nós cremos nas palavras, nas promessas de Deus em nossas vidas. Então, queridos, precisamos abrir os nossos olhos para desprender dessa rotina. Eu sei que faz parte levantar, faz parte de trabalhar, faz parte de cuidar dos seus filhos, mas nós precisamos ter olhos abertos para o reino de Deus. Quero trazer um exemplo aqui para vocês, nesse tempo que a gente viveu mesmo, nesse tempo de pandemia. 2 anos muito difíceis. 2 anos que a gente, muitas vezes, a sensação que a gente tem como igreja, a sensação que a gente recuou. Mas eu sei na soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. E acima de tudo, a pandemia foi para despertar a igreja para tudo aquilo que está por vir. Agora, imagina, se o negócio engrossa um pouquinho mais, como será a nossa posição? Vamos negar a Cristo? Vamos negar a nossa fé? Porque nesse tempo de pandemia, eu vou ser sincera, eu nunca falei isso aqui no altar. Eu fiquei um pouco assustada. Eu fiquei um pouco assustada com a posição igreja. Volto a dizer, quando eu digo igreja, não é só vocês.
geral. Como muitos, em nome da saúde, recuaram. Respeito a sua posição, mas eu não negocio com os princípios. Não negocio com os princípios. Quando no ano passado a gente passou 3 meses fechados, por causa de um decreto, que não poderíamos abrir as igrejas, eu sei de pastores que não fecharam. Mas, como diz, né, a palavra, temos que ser obedientes aos governantes, até que eles não estejam quebrando os meus princípios da palavra, que eu creio, amém. Mas em julho, quando a gente retomou, com o templo aberto, com nossos cultos, tinha dia que eu saía deste lugar chorando, dizendo, cadê a igreja? Cadê a igreja? Cadê a igreja militante? Cadê a igreja que está para tudo? Que diz que morre por Jesus? Cadê a igreja que morre por Jesus? Queridos, não espere que eu não vou apertar vocês. Porque eu aperto. Se hoje vir um decreto mais pesado sobre a nossa nação, qual será a nossa postura? Estamos negociando muito. Cuidado com o que estamos negociando. Cuidado porque talvez a gente não vamos viver, talvez nós, não sei, a grande perseguição, talvez, não sei, só Deus sabe. Mas se a gente não tiver uma formação forte, como Mardoqueu passou para Esther, nós vamos levantar uma geração fraca. Nossos filhos vão negociar, nossos netos vão negociar. Através da nossa postura, a nossa geração futura vai negociar. E se ela negociar, querido, desculpa, vai ficar. Desculpa, vai se render ao anticristo. Desculpa, vai se render totalmente ao governo que Satanás vai colocar sobre a terra. Às vezes você, você é exagerada, pastora. Entenda como você quiser. Entenda como você quiser. Mas não se negocia. Eu respeitei até o decreto. Estava usando máscara bonitinho, passando álcool em gel bonitinho. Queridos, eu creio o seguinte. Temos que ser prudentes? Temos. Mas eu creio numa frase que eu aprendi com o pastor César, que para mim é uma inspiração de homem. A frase que ele nos ensina é o seguinte: o homem, ele é imortal até cumprir o seu propósito. Eu não serei resgatada da terra antes do meu tempo. Eu não serei resgatada. E nenhum de vocês serão resgatados antes do tempo. Isso é o quê? Fé. Isso é fé. Eu creio. E os padrões deste mundo, a mídia não me manipula, a mídia não me domina. Quem me domina é a palavra de Deus. Ela é o norte para a minha vida. Vocês não estão percebendo já o controle e tudo está acontecendo? Não sei se nós vamos vivenciar a grande tribulação. Mas essa viagem que a gente foi, nos aeroportos, se você não tinha a vacinação, você não embarcava. Simples assim. Se você não tinha vacinação, você não entrava em alguns lugares para comer. Simples assim. Isso já é controle? O que vocês acham? É um controle sutil, bobo? Ai, bobo, pastora, comida. Ah, um voo, não vou viajar mesmo. Ah, não tem dinheiro para viajar? Como eu vi, né? Não foi de ninguém daquela igreja, foi uma pessoa que eu estava contando. Ela falou assim, não tem dinheiro para viajar mesmo. São coisas bobas, né? Mas, gente, coisas tão sutis, que já as garras do inimigo já está mostrando o controle que vai ter.
Meu filho, quando chegar realmente o controle dele, você vai virar um indigente, se você não aceitar as regras. Você não vai ter nome, você não vai ter CPF, você não vai ter RG, você não vai ter mais nada. Você vai ser um andarilho sobre a terra de Jesus, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você vai poder fazer nada. Mas se você não se posicionar hoje, e a sua futura geração, nós vamos negociar. Nós vamos nos render. Vai ser a nossa frase assim: ah, mas não é bem assim. Ah, mas não é bem assim. Não é tudo isso. Está exagerando. Queridos, com a palavra de Deus, não existe exagerando. A palavra de Deus, ela diz o que ela quer dizer. E não podemos negociar. E aqui eu não vou estender mais. Semana que vem a gente termina. Só 2, acho que só 2 dominguinho. Série curta, né? Acho que vai ser uma série curta. Nós precisamos, queridos, ser muito convictos com aquilo que cremos. Senão nós não agradamos a Deus. Nós estamos preocupados muito com a nossa pele. Estamos preocupados muito com o nosso bem-estar. Queridos, nós vemos um tempo que nós estávamos idolatrando a saúde. A tua vida é de Deus ou não é? Se você entregou a tua vida para Jesus, você não tem mais vida. Certo? Você não tem mais saúde, você não tem mais nada, tudo é dele. Se tudo é dele, por que a gente não confia que ele vai cuidar? E que a gente fica com essa neura? E vou dizer, vai vir coisa pior. Não estou profetizando nada não, digo o que o João falou. Está escrito, vai vir coisas piores. E aí, nós vamos negociar? Se Esther tivesse negociado, se Esther tivesse ficado lá acomodada no palácio, não, eu sou rainha, não, eu não posso fazer isso, imagina meu pescoço, ó, vou morrer. Esther não negociou. Nós não podemos negociar. Aquilo estava quebrando os princípios. Amã queria aniquilar o povo judeu. Queria exterminar o povo judeu. Não podemos nos calar. Temos uma voz. Diga comigo, eu tenho uma voz. João Batista é a voz que clama no deserto. E a palavra de Deus fala que nós vivemos esses tempos de uma unção profética, de uma unção de Elias, que está totalmente voltada à unção de João Batista. É uma unção que clama. Mas eu vou falar para você, nós que clamamos e proclamamos não somos amados. E eu não estou preocupada com cara bonita. Eu estou preocupada em proclamar, em clamar, em ser uma voz que clama no deserto, gostando você ou não. Gostando quem está ouvindo ou não. Eu sou uma voz que clama. E nós precisamos ser essa voz que clama nesses dias. Porque os dias vão ficar mais difíceis. Não espere as coisas melhorarem. Vamos colocar em pé. Nós temos alguns minutinhos antes de encerrar. Diante disso que você ouviu aqui nesta manhã, é uma palavra desafiadora, é uma palavra que nos confronta. Nos confronta a um despertar. Feche seus olhos neste lugar, não se distraia com nada. Não se distraia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos vivendo um tempo de alinhamento sobre a igreja na terra. Estamos vivendo tempos que o Senhor está
trazendo um despertar sobre a igreja. E dizendo: acorda, igreja. Não negocie os valores, não negocie os princípios da palavra. Você precisa se mover em fé. Fé. E sem fé é impossível me agradar. Não podemos nos mover na fé na mídia. Muitas vezes temos mais fé na mídia, acreditamos mais na mídia, em todas as mentiras que a mídia ela coloca, do que a palavra de Deus. É um relativismo infernal que vivemos nesse tempo. Estamos negociando em prol do nosso bem-estar, em prol muitas vezes não sermos rejeitados pelos nossos parentes, rejeitados pelos nossos amigos. Nós estamos concordando com os padrões deste mundo. Mardoqueu não concordou com o padrão, mas ele foi uma voz que clamou naquele tempo, uma voz que clamou e despertou o coração de Esther. E nós precisamos ser essa voz que proclama, essa voz que clama, essa voz que traz o despertar no coração das vidas. Precisamos ser essa voz. Não se cale nesse tempo. Somos uma igreja militante, uma igreja que sabemos e conhecemos as verdades do reino de Deus, e ela não pode ser negociada. O que é certo, o que é errado. O que é pecado, é pecado. Não podemos negociar. E estamos negociando. Estamos passando a mão na cabeça de muita gente. Precisamos acordar. Mas isso tem resultado, como eu falei, uma vida sem discipulado. Uma vida sem abrir o coração. Uma vida que muitas vezes está correndo com as coisas desse mundo. Está inquietos. Estamos muito ansiosos com as coisas dessa vida. E Jesus nos chama homens de pequena fé. Eu gostaria que você colocasse sua mão sobre o seu coração nessa hora. Diante de tudo isso, fale com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor nessa hora. Eu creio que essa palavra falou contigo, como essa palavra tem falado comigo. Tem sido uma palavra de muito desafio, de muito confronto. Eu não posso negociar. Eu não posso me mover nos padrões desse mundo. Eu não posso. Tudo está acontecendo de uma forma tão sutil, e nós estamos nos encurvando. E não estamos avançando, mas nós precisamos avançar como igreja. Não podemos parar. Algo novo está vindo à luz. Não podemos parar. Chega, igreja. Chega. Chega de isolamento. Chega de distanciamento. Chega de tantas coisas em prol de uma saúde que nem é sua mais. Ela pertence ao Senhor. A tua vida é dele. Vamos avançar como igreja. Vamos avançar como povo deste lugar. Vamos avançar como povo neste lugar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar os meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
promessa aqui neste lugar. Que Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Sim, nós temos a marca da promessa. Eu tenho a Aleluia. marca da promessa. Somos filhos de Deus. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Nós temos a marca da promessa aqui neste lugar. E nós vamos avançar em nome de Jesus neste ano de 2022. Não vamos parar. Vamos viver esse discipulado que precisamos viver como igreja neste lugar. Porque o discipulado nos transforma. O discipulado traz uma renovação em nossa vida. O discipulado, ele tem o poder de nos lançar para as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Obrigado, Pai, por essa palavra. Espírito Santo de Deus, continue a ministrar em cada coração aqui neste lugar. Espírito Santo, continue a falar com cada vida aqui neste lugar. Que realmente, Senhor, seja um ano de um posicionamento, Pai. Um ano de avançar. Não podemos recuar. Não podemos nos intimidar com todo, Senhor, com todos esses barulhos que estão aí fora. Mas nós devemos avançar e crer nas Tuas promessas. Que Tu és fiel para cumprir nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, querido? Gostaria de chamar a Gisele. Pode se sentar. Acende as luzes aqui para mim rapidinho. Já estamos encerrando. Queridos, entenda. Para avançarmos, não podemos negociar. Não estou dizendo para você quebrar regras por aí. Eu estou dizendo para você se mover em fé. E você parar de esconder em desculpas. Parar de se esconder atrás de desculpas. Porque muitas vezes escondemos atrás das nossas desculpas, seja qual for, para que a gente não cresça no reino de Deus. Mas precisamos avançar. Não se intimide, não se cale. Tenha fé para não se calar. Amém? Semana que vem a gente continua. Deus abençoe.